Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 21º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. A gente vem estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje a gente vai fazer a leitura da carta 16. O senhor quer fazer alguma consideração inicial ou podemos passar para a carta? Vamos passar para a carta. Ele traz assim, ó, meu querido Absinto, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa, desde que ele se converteu. Né? A verdade é que ele se reconverteu. Né? Ele tinha se convertido, aí ficou com aqueles amigos mundanos, que frequentava a igreja e os mundanos. Teve uma época que era mais mundanos do que igreja, os ricos, engraçados e fazendo zombarias e tudo mais. E, e o objetivo maior do Screw é que ele continuasse nessa double face, nessa dupla face. Né? Na dupla face, convivendo com o mundano tão bem quanto ele conviveria com a vida religiosa, até que ele transitasse facilmente e criasse uma clivagem psicológica, né? Se partisse em dois e nem percebesse, né? Que isso, a engenharia social é isso, é partir as pessoas em dois ou três e elas nem perceberem. Elas acham que elas são as mesmas, né? Transitando em dois mundos completamente diferentes, não são nem paralelos, né? São divergentes. Mas ela transita facilmente nos dois e não sofre nenhum problema de tensão psicológica por causa disso. Vou usar essa palavra psicológica, que seria uma tensão moral. Né? A palavra psicologia fica um pouco assim, hoje em dia, veio para nublar as questões morais, né, da, da humanidade. É uma questão moral. E ele transita facilmente. E hoje você vê isso, mas em muita gente. E até nas igrejas, né? Vai em igrejas que tem subterrâneos que tocam funk, né, evangélico, e a garotada vai lá para cima, né? Então lá é a missa, não é a missa, é o culto e tal, e aí desce para catacumba e dá-lhe baticum. E não percebem, me entende? Não tem a moralidade, quer dizer, as grandes questões morais da humanidade estão perdidas para essa geração. Tem muitos jovens católicos também que estão nessa mesma frequência, mesmo em. Você percebe que. Não, aqui. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós, né? A fidelidade se deva à indiferença. Quer dizer, para ele, para o Screw, se o camarada lá, o paciente, está indo lá só por ir, né? Na verdade, é algo indiferente para ele. Ele está cumprindo um rito. Isso seria uma fidelidade falsa. Para o Screw, é o melhor dos mundos. Deixa ele lá. Não mexe com ele. Deixa ele viver isso até a morte. Né? Você percebe, tá? Certamente você deve saber que se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve ser sempre atacada, sempre ser atacada.
Porque uma vez que promove a unidade, veja, a estrutura congregacional ela tem que evoluir para produzir uma unidade. Porque uma vez que ela promove a unidade num espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. Então, a congregação daquelas pessoas, apesar das diferenças, passou a se constituir numa unidade perante a fé. Isso, para eles, é o pior do mundo, dos mundos. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube. E, no fim, se tudo correr bem para eles, em um grupo fechado ou numa facção. Aí tá feito. É muito interessante os primeiros momentos do chamado cristianismo, os primeiros cristãos, e eu acho que quem foi que escreveu? São 30 e tantas heresias. Eu não me lembro quem foi no século III, mais ou menos, que escreveu esse livro. Nomeou 30 e tantas heresias que... Como assim? Cada grupo tinha uma... Cada grupo era uma congregação, cada congregação tinha as suas concepções de vida. E tinha, primeiramente, os gnósticos. Os gnósticos eram o seguinte, de repente, se formava um grupelho fechado, porque alguém tinha recebido uma revelação de Cristo ou de um apóstolo, que aquele apóstolo ou Cristo só fez para ele, para mais ninguém. Então, se reuniam pessoas numa congregação gnóstica, que a gnose, conhecimento em grego, aquela pessoa, aquele iluminado, tinha recebido uma revelação que só tinha sido dado para ele, e os outros se congregavam diante desse iluminado. E aí tinha gnoses para tudo que era lado. E facilmente o ser humano recebe coisas. Só não se sabe de quem. Mas então isso é o primeiro movimento que teve dentro da igreja, de separacionismo. Aí não era nem igreja, não tinha nem esse termo, das comunidades cristãs, vamos dizer assim, Efésios. Era isso parecia que nem carrapato em tempo de seca em Brasília, assim, gnósticos aqui encontra-se. E porque ser humano é o seguinte, mano? Para inventar coisa é um especialista. E aí eles inventavam, E quanto maior a mentira, mais o povo acredita. Quanto mais fantasia, e quanto mais ela for complicada, uma fantasia complicada, mais ela ganha adeptos. Por exemplo, um exemplo muito interessante de fantasia complicada é do Mani, Maniqueu, que gerou o maniqueísmo. Era muito complicado para entender. Então, isso atraiu muita gente. Até Agostinho de Hipona foi atraído por ele, porque Mani, ele dizia que ele era o Paráclito, que quando Jesus esteve tem uma crença de que viria um Paráclito que explicaria Jesus para os outros. E o Mani, que era um persa, século II, mais ou menos, ele se auto-intitulou esse Paráclito para resolver o problema entre o mal e o bem.
E ele é interessante porque não havia mistura. O mal era o mal e o bem era o bem. O mal era a matéria, o bem era o espírito. Então, tudo que fosse material era do mal. Tinha sido, depois aí houve até outros que vieram, deram uma, por exemplo, assim, os cátaros já deram uma repaginada nisso, porque o mal era do Velho Testamento e o Deus do Velho Testamento, que era o malvadão, que queimou Sodoma, que mandou dilúvio, né? Então esse malvadão era que criou a matéria, já deu um passinho a mais no rumo ao inferno, os cátaros. E queria dizer os perfeitos, né? Os cátaros. Né? E o Deus do Novo Testamento, não, esse criou o Espírito, e o Espírito é bom em essência. Então, não há mistura. A matéria é ruim, pode ser destruída, deve ser. Aí foi ganhando diversas barbaridades essa hipótese que começou com Maniqueu. Né? Maniqueu, aí depois os cátaros, aí depois os taboritas, que aí o negócio... Os taboritas praticamente criaram o próprio comunismo. Tem que ler Taboritas para entender bem o próprio comunismo. Né? Que você, como era o representante do bem, né? Você tinha o direito de matar aqueles que estavam professando a matéria. Então, por exemplo, uma família, se ela perpetuasse a matéria, fazendo filhos, ela era do mal. Oh, que coisa biruta. Se alguém tivesse o desejo de ter uma propriedade privada que não fosse de todos, aquele desejo era um desejo ligado à maldade do mundo. Então, podia ser morto. Não tinha culpa nenhuma quem matasse ele. Ao contrário, seria louvado. E isso foi na região da Boêmia. E isso foi um negócio doido, velho. Mataram muita gente. E também, assim, você ter uma mulher sua, isso é posse da matéria. Você, como espírito puro, tu não pode possuir uma matéria. Então, ter uma mulher única seria como se você estivesse querendo perpetuar a matéria na Terra, fazendo filhos. Né? O ideal era que... Aí tinham alguns taboritas que foram para Gandaia, né? Foram para Gandaia. Porque é interessante, quando você começa a privar... tem diversos exemplos disso na história humana. Você começa a privar as pessoas de terem a sua propriedade pessoal, começa a doutriná-las para que tudo seja de todos, e não ter propriedade pessoal. Com isso, de tudo seja de todos, começam a acontecer muitos males. Primeiro é a destruição da família, porque tudo é de todos. Então, todas as mulheres são de todos os homens são de todas, todos os filhos são de todos. Acabam os laços parentais. Mas vamos lá. O negócio é mais complicado do que a gente imagina. O ser humano tem uma capacidade de inventar história, principalmente quando seja para fazer barbaridade. Aí inventa história demais e ainda, naquela época, colocava Jesus como o avalista disso tudo. Jesus era um avalista, porque se criou a ideia que Jesus, quando veio ao mundo, todo o pecado original tinha sido banido, ele salvou a humanidade. Então, dali em diante, aquilo tudo que era pecado antes de Jesus já não era mais.
Se deu um nome a esse tipo de seita que ela praticamente se tornou transversal a todas essas seitas que vieram depois, chamado Adamitas. Os Adamitas, né, que vinham de Adão, já era o Adão redivivo, que o Adão tinha pecado. Os Adamitas, com a vinda de Jesus, eles se tornaram um Adão sem pecado, uma Eva sem pecado. E dali em diante podia fornicar à vontade, que não tinha mais pecado nenhum. O pecado da fornicação de Adão e Eva foi abolido pela vinda de Jesus, o Salvador. Só veio para salvar isso. É inimaginável a imaginação humana para cair na gandaia. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Todo amor é sagrado. Aqui ele diz uma coisa muito grave. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico, quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. Então, colocar ele pulando de igreja a igreja, de seita a seita, de congregação a congregação, de gnose em gnose, torna ele um crítico. Ele vai criticar todas. E o que o inimigo, né, Joshua, quer é que ele ocupe a posição de um aprendiz. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica, no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia, não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é? Que lógica de demônio, mano. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Uma trivialidade, uma besteirinha se tornar um alimento. Né? Lembra daquele que disse que ele fala lá anteriormente que um acebolado, não sei o que, com acebolada, né? Uma dobradinha cebolada, a preferência por essa trivialidade que aquela pessoa tinha, o tirou das garras, tirou ele aquilo foi terrível para eles, assim, ele não largava, porque lembrava de ver, lembrar muita coisa na vida dele boa, entende? Lembrar a mãe dele, a avó dele e tudo mais. Isso para eles é o fim. Lembrar os antepassados. Né? Eles querem destruir isso. Você não tem família. Você não tem antepassados. Você não tem nada disso. É que nem os taboritas, né? Não tem família. Tudo é de todos. Que hoje se rebate em doutrinas comunistas, socialistas, né? E tudo é de todos. Tudo é de todos. Mas nunca se conseguiu fazer um comunismo puro, né? Sempre tem um capitalista no meio da história. Né? A cúpula é capitalista, né? Se parar para ver, é sempre a mesma história. Sempre a mesma história, né? Faz a revolução, coloca um grupo no poder e esse grupo se locupleta, né, em nome do bem comum. Tudo é deles e pouco é de todos. Deles não, do Estado. Do Estado. A igreja. Esse ser supremo sem face. A igreja. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito.
Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Manda aí você. Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele, a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade, e não vice-versa. Quer dizer, ele conseguiu tornar o cara o mais cético de todos. E está chocando. Ele foi diluindo, para ter cada vez mais adeptos, né, da congregação dele. E agora ele é o mais cético de todos da congregação. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário. E, agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas Escrituras, que já não lhes seja familiar. Mas quem sabe o seu paciente não é ingênuo o bastante para essa igreja? Ou será que é só uma questão de tempo? Agora ele vai falar do reverendo Cravo, que ele fala lá no prefácio. Na outra igreja, temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões. Porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Calma. Vamos repetir isso. Na outra igreja, temos o reverendo Cravo. Os humanos, vamos ver qual é o nome disso naquele livro deve ser um nome diferente do que Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões. Porque num dia é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Um dia é um escolástico e no outro está pronto para negar toda a nossa vida. Num dia imerso na política e no dia declarando todos esse mundo sob juízo final, né? É pânico, essa parte é pânico. É muito boa. É o reverendo Cravo. Tá cheio, mano. E reverendo Cravo. Imagina a congregação dele. Ai, meu Deus. Que boa essa eu vou grafar mesmo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Putz, grila. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Um traço promissor. Estamos lhe ensinando a dizer: o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele, na verdade, quer dizer: estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha. Assim, esses são pensadores, vamos dizer assim, progressistas, né?
e muito incrédulos, céticos, e ele mistura isso com o ensinamento da igreja. Vamos ver aqui o Jacques Maritain. Eu conheço um pouco, vou dar uma ideia para o ouvinte. Cadê aqui? Tá. Minutinho. Orientação católica. As obras desses filósofos influenciaram o conceito de democracia cristã. É interessante isso de democracia, né? Porque o partido político que era clandestino ali em 1904 na Rússia, o partido clandestino que na época Nicolau não permitia partidos políticos, e o czar, né, Nicolau III, e eles então formaram um partido político, vamos dizer assim, proscrito. O nome do partido era Partido Operário Social Democrata Russo. Já tinha o social, já tinha o democrata, né? E já tinha os operários. Esse partido, ele não aguentou, a tensão entre os membros não era muito grande, todos eram comunistas, marxistas, mas eles se partiram em dois. Né? Um era os mencheviques e os outros eram os bolcheviques. Os mencheviques eram mais ou menos, os melcheviques eram mais ou menos assim, como se fosse um comunismo à la Fernando Henrique, que é o comunismo socialismo, né? Porque eles depois mudaram o nome, né? Comunismo ficou. Agora no Brasil voltou, né? Agora eu sou comunista, bate no peito e parece emblema, né? Então, durante tempo ficaram debaixo dos panos, falando que era Partido Social Democrata, né? PSDB, né? E você já vê que o social-democrata vem da onde veio, né? Partido Operário da Social-Democracia Russa, que aí partiu, e os bolcheviques é que criaram Lenin, Stalin, Trotsky, toda essa turma. E mataram os mencheviques. Arrasaram com os mencheviques, que queriam fazer um comunismo gradativo na Rússia. E os bolcheviques queriam fazer o comunismo taborita. Né? Quer dizer, aí sai o Cristo, que os taboritas tinham como o mandatário do que eles estavam fazendo, que era para implementar o reino de Deus, o paraíso terrestre, por isso que eles tinham que matar os maus, para implementar o paraíso terrestre, e entra então, sai esses, né? E entra então o ícone dos bolcheviques, que era, vamos dizer, o paraíso na Terra seria um paraíso da igualdade, da fraternidade, né? É bem Revolução Francesa, égalité, fraternité, né? Liberté, égalité. Então todo mundo era liberto, igual e fraterno. Essas são as bandeiras do paraíso terrestre, né? Quer dizer, saiu completamente as causas metafísicas dos taboritas. Taboritas é século, se não me engano, século XIII. E aí no século XX, aí entra o ateísmo, né? Como o materialismo histórico. A história tem sua lógica, a história é o motor de tudo. Uhum. Então a história fica sendo o deus do Lenin, por exemplo, né? Que era o deus do Marx, era a história. A luta de classes, essa conversa. E o Jacques Maritain, então, ele cria esse conceito de democracia cristã.
Ó, escreveu mais de 60 obras e é considerado por alguns como um dos pilares da renovação do pensamento tomista, que era o escolástico. Como é que alguém vai renovar o pensamento tomista? Por outro, como inspirador ideológico das democracias cristãs da América Latina. As democracias cristãs da América Latina. Leia Frei Beto. Jesus militante, trazer implantar o reino de Deus na terra através de militância, né? Não aponta para o alto, aponta para a terra, né? O paraíso terrestre. É simples, é só matar a classe. Aí voltamos aos taboritas, é só matar o mal pela raiz, né? E o mal são todos aqueles que pensam diferente de mim. Que aí é maniqueísmo, né? E eles vão desenvolvendo, né? Bom, Quem pensa diferente de mim já é meu inimigo, já. e o Jacques Maritain, então, era isso. Ó. Era isso. Aí ele vai trafega entre Jacques Maritain com sua democracia cristã. E vamos lembrar Santo Agostinho, né? É a cidade dos homens, a cidade de Deus. A cidade dos homens era trazer, e o Jacques Maritain era isso, trazer o reino de Deus para a terra. A que custo, não sei, mas trazer o reino de Deus para a terra. E na cidade de Deus era conduzir os homens para Deus. Né? Um seria o Jesus militante e no outro vamos dizer assim, a cristianização dos seres humanos. Um era a humanização do Cristo, o outro é a cristianização dos seres humanos. Completamente diferente. O Jacques Maritain era um pensador democrata cristão, querendo, essa palavra democracia hoje abre qualquer porta, né? O inferno é uma maravilha essa palavra. Vamos lá. Mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê de verdade. E isso poderá pôr tudo a perder. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela. Uhum. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferente ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Hooker e a de Tomás de Aquino de modo consistente. Entendeu? Eu não conheço a doutrina desse Richard Hooker, né? Para poder... Eu também não conheço. E o Lewis trafega com isso com muita tranquilidade, né? Porque ele leu tudo isso. Eu não tenho tempo de ler tudo isso que Lewis leu, porque ele não era médico. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo, é um campo admirável para nossas atividades. Por quê? Porque eles brigam. A vela fica aqui, a vela fica lá. Quer dizer, o rito, as brigas de ritos ficam muito mais importantes do que realmente aqui, como ele disse, né? A crença, né? Assuntos realmente doutrinários. Assuntos notadamente doutrinários, realmente doutrinários. Nós praticamente
nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber, que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa, Da baixa igreja, que uma pessoa da baixa, faltou o D aqui, né? Da baixa igreja fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência. E que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido, se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio Screwtape. quer dizer, eles semeavam nas pessoas que professavam tal ou qual crença, né? Se Eucaristia ou Santa Ceia e tudo mais, professavam, ficavam estimulando ali o ódio entre elas, né? Pegas prisioneiras de coisas de pouquíssima importância. Né? Ora, tanto a Eucaristia como a Santa Ceia, o significado é muito mais importante do que se tem um copo aqui, um copo lá. E eles brigavam por isso o tempo todo. Interessante isso da baixa igreja, né? O que seria a baixa igreja que ele diz, né? Aí a gente teria que conhecer um pouco da igreja anglicana, né? A baixa igreja seria aquelas pessoas de classe social mais, né? Era de se esperar que uma pessoa da baixa igreja, vamos imaginar isso, fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja, da elite, né, da igreja, não fosse levada à irreverência, quer dizer, à chacota. E que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. Eu não consegui compreender isso aqui, eu teria que entender mais na igreja anglicana para poder compreender. Lá para os ingleses fazia sentido. Sim. Bom, acho que é isso, né? Podemos encerrar por aqui. Então, grato aí a todos que nos acompanharam em mais esse capítulo. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais um.